A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Seis e 35 na Rádio Observador. Fazemos uma curta pausa na emissão especial de Desporto para atualizar as notícias com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa, começamos com a notícia de que uma ativista portuguesa foi agredida na Cisjordânia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que foi retirada esta ativista portuguesa e que está bem e em segurança. Garantia do Ministério de Paulo Rangel ao Observador depois de o jornal Haaretz ter noticiado que uma cidadã portuguesa foi agredida por colonos israelitas na Cisjordânia na última sexta-feira, dia 13 de março. O governo português confirma que se trata de uma mulher de 25 anos que relatou que a empurraram e que lhe puxaram o cabelo. Foi também assaltada, ficou sem documentos e sem cartões. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que esta mulher saiu hoje da Cisjordânia, acompanhada por um representante da Embaixada de Portugal em Ramallah. Teve todo o apoio consular e a documentação necessária para se deslocar. O Ministério refere ainda que, através dessa representação diplomática, foram prestados esses apoios e a emissão de documentos. E o presidente dos Estados Unidos, Vanessa, volta a deixar uma ameaça a Cuba. Duas ameaças em poucas horas, Zé. Depois de ter dito que ia tomar ou libertar o país, esta tarde Donald Trump insiste. Neste momento a situação em Cuba está muito complicada. Eles estão a falar com o Marco e vamos fazer algo em relação a Cuba muito em breve. Estamos realmente concentrados nisto. Estamos a lidar com a situação em Cuba. Donald Trump a referir-se a Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, que marcou presença numa reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro irlandês, um encontro aberto a jornalistas. Rubio diz que a economia e o sistema governamental cubano não funcionam e que há grandes decisões a tomar por parte dos Estados Unidos. E no explicador na tarde política, a Rádio Observador falou com um professor universitário luso-cubano, que admite que este é o pior momento que Cuba está a atravessar. O bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao fornecimento de petróleo está a ter impacto na saúde, que está próxima do colapso, impacto na eletricidade, em toda a economia cubana e nas condições de vida. Mesmo assim, o professor Rodolfo Benforio diz que muitos cubanos estão do lado dos Estados Unidos. Recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse: estou disposto a comer terra, o que quero que isto funcione. Portanto, quando quero se refere ao bloqueio. Portanto, não tenha a percepção de que as pessoas estão a culpabilizar os Estados Unidos por tudo o que está a acontecer. Eu sei que não, é muito fácil para nós desde a Europa, que temos um sentimento norte-americano anti-Trump, mas o certo é que a maioria dos cubanos que estão atualmente fora e muitos dos cubanos que estão dentro de Cuba apoiam isto. O professor universitário luso-cubano Rodolfo Bendoiro no explicador. E esta conversa entre Rodolfo Bendoiro e os jornalistas Ricardo Conceição e a Judite França já está disponível em podcast. O julgamento da Operação Marquês foi retomado com recurso a uma solução provisória e um advogado oficioso. Durante as próximas sessões vão ser escutadas declarações de arguidos prestadas em fase de inquérito ou instrução e também testemunhos gravados de pessoas, entretanto, falecidas. O dia de hoje foi marcado por várias reviravoltas no que diz respeito à defesa de José Sócrates. Começou com Luís Esteves, que se apresentou esta manhã um advogado oficioso, mas várias defesas questionaram a forma como a Ordem dos Advogados procedeu à substituição do anterior advogado de José Sócrates. Por causa disso, os trabalhos foram interrompidos, a sessão retomou já com um outro advogado oficioso, Humberto Monteiro, entre aqueles que se encontravam de escala no Juízo Central Criminal de Lisboa. Ainda assim, Vanessa, durante a manhã, o advogado de Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates, revelou que tem uma procuração para assumir a defesa do ex-primeiro-ministro. Depois de ter recusado um primeiro pedido de José Sócrates para a defesa em tribunal, Filipe Batista volta atrás, aceita, mas pede 10 dias ao tribunal para se inteirar do processo. A procuração foi passada, a minha aceitação é que foi condicionada. E eu pensei e esperei que hoje, na sessão, conseguisse um esclarecimento que me permitisse
aceitar plenamente essa procuração e estarmos aqui proximamente a assumir o processo com toda a regularidade e sem quaisquer outros sobressaltos. Mas parece que não foi essa a solução. Só que a juíza Susana Seca não deu seguimento ao pedido, uma vez que a procuração ainda não foi formalmente apresentada. Só vai acontecer caso sejam garantidos a este advogado 10 dias para consultar o processo, mas até lá Filipe Batista garante que vai continuar dentro do processo, pelo menos ao lado de Sofia Fava, tendo em conta que já é o representante da ex-mulher de José Sócrates neste julgamento. Eu não vou abandonar a sala, não vou abandonar a minha constituinte e vou continuar a representá-la. E acho um pouco ilegítimo o Tribunal dizer-me, dou-lhe tempo para estudar, mas deixe-nos aqui à vontade. Eu não vou deixar o processo correr nessas circunstâncias. Isso inibe-me de entregar a procuração. Até lá, José Sócrates vai continuar a ser defendido por um advogado oficioso, Humberto Monteiro. As sessões vão retomar amanhã às 9h30 da manhã com a escuta de declarações de arguidos prestadas em fase de inquérito ou instrução ou de pessoas que, entretanto, já morreram, mas deixaram testemunhos gravados. No Parlamento, Vanessa, há um impasse. Os partidos não se entendem no calendário das eleições para o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado, sendo que PSD e Chega responsabilizam o Partido Socialista. Depois do partido de André Ventura, ao que o Observador apurou, também os social-democratas culpam o PS por esta situação. Os socialistas recusam perder lugar nas indicações para o Tribunal Constitucional. Isso mesmo foi dito ontem de viva voz por José Luís Carneiro, que garantiu que não é contra o Chega estar presente nos órgãos externos ao Parlamento. Disse, ao mesmo tempo, que ia ter uma conversa com o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, sobre esta matéria. Certo é que o Chega acusa diretamente os socialistas de estarem a bloquear as instituições e já tem um nome para o Tribunal Constitucional que deve ser aceito pelo PSD. Foi isso que o Observador apurou e a Iniciativa Liberal está disponível para aprovar sem olhar ao partido de onde vem a proposta. Estas eleições já foram remarcadas várias vezes, deviam acontecer agora a 1 de abril, mas ainda vai ser definida uma nova data, ainda não é desta. Este é um artigo que está em destaque no site do Observador, é assinado pela jornalista Mariana Lima Cunha. E Vanessa Cruz, a esta hora está a decorrer a reunião semanal entre o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e o Presidente da República, António José Seguro, em Belém. Que neste mandato de António José Seguro passou a ser mais cedo, este encontro semanal, às terças-feiras, não às quintas, como aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Montenegro tem esta audiência um dia antes do debate quinzenal no Parlamento e numa semana em que se espera que a União Europeia anuncie medidas para mitigar o impacto económico da guerra no Médio Oriente. O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, prometeu hoje mesmo que vêm aí soluções. E a indústria portuguesa pede apoios específicos. Sim, o vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, AIP, lembra que a cerâmica e o vidro são setores em que o peso da energia é muito importante e se esta crise continuar, Nuno Ribeiro da Silva diz que se impõem medidas para enfrentar a subida dos preços. Se for um fenómeno relativamente pontual, passageiro, há capacidade de encaixar e de lidar com esta volatilidade. Se efetivamente se consolidarem estes aumentos, que já são significativos, aí realmente, sobretudo para estes setores mais expostos aos custos da energia, é relevante encontrar medidas que mitiguem o impacto. O presidente da AIP, entrevistado pelo jornalista Francisco Marques, que falou também com a Associação dos Fabricantes da Indústria Automóvel. O pedido é o mesmo, medidas para enfrentar a subida dos preços dos combustíveis. Temos ainda tempo para o desporto. Liga dos Campeões, o Sporting está a vencer o Bodo Glimt em Alvalade por 1-0, mas ainda faltam golos para conseguir dar a volta a esta eliminatória nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Para já só mesmo esse golo do lado do Sporting, que perdeu na primeira mão por 3-0 na Noruega. O golo desta primeira parte foi marcado por Gonçalo Inácio aos 34 minutos. Faltam 2 golos para o Sporting conseguir igualar esta eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Sporting tem de dar corda às chuteiras se quiser passar à próxima fase da Liga Milionária. A emissão especial de desporto é retomada já a seguir. Por agora, ficam por aqui. As notícias tiveram edição da jornalista Vanessa Cruz.